Olá, meninos! Bom dia! Vamos começar nosso terceiro horário de hoje, terça-feira, e nós vamos falar aí dessa sigla aí. Olha lá o nosso assunto, ó. IST. Que é isso? IST? Essa sigla é até nova. Vocês vão ver na aula de hoje. IST é a nova nomenclatura dada para o que antes se chamava de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. E a gente vai ver por que, inclusive, nessa aula, teve essa alteração. Hoje não se fala mais em doenças sexualmente transmissíveis, e sim infecções sexualmente transmissíveis. Então, IST, infecções sexualmente transmissíveis. São várias, é muito importante conhecê-las para a nível de informação, para o autocuidado, para você se cuidar e cuidar dos parceiros com quem vocês possam se relacionar sexualmente, tá? Então, por isso, é um cuidado com você, seu com você mesmo e seu com o coletivo, que é importante também a gente não contrair a doença, né? E também não repassar a doença, que muitas vezes acontece da pessoa passar sem ela mesma saber que está doente, que está com a doença. Então, eu vou compartilhar meus slides aqui com vocês. E nós vamos falar sobre essas doenças, quais são elas, quais as mais perigosas, né? Como se pega, quais são os sintomas. Então, bora lá começar essa aula aí sobre ISTs. Olá, meninos. Então, estamos aí chegando na nossa 21ª aula, né, galera? Já estamos com bastante aula remota aí, bastante videoaulas aí no meu canal, para quem me segue, né? Que vocês depois possam rever também para estudar ou a nível de conhecimento. Beleza, então nossa 21ª, nós tivemos o segundo horário também, né, hoje com ciências, e dando sequência no nosso terceiro horário dessa manhã de 9 de junho de 2020. Aí o capítulo já começa com essa imagem, a gente está começando o capítulo 6, com essa imagem de Vênus, né? Uma deusa saindo aí do mar, uma concha. E o que será que tem a ver Vênus com o tema desse capítulo, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Boa pergunta. Não é à toa que estaria essa imagem de Vênus aí. As ISTs, ou também doenças sexualmente transmissíveis, né? Se vocês já devem ter falado, também recebem o nome de doenças venéreas. Venéreas, Vênus. Agora eu fiz uma ligação aí, consegui captar uma ligação aí entre a imagem do capítulo da deusa Vênus, da mitologia, né? Romana, na verdade, falei grego, eu acho, mas é mitologia romana, onde Vênus é a deusa do amor, né? Porque na mitologia grega é Afrodite, na mitologia romana, Vênus é a deusa do amor. E aí, a palavra Vênus, amor, sexo, né? Daí o termo doenças venéreas, que é o mesmo que doenças ou infecções agora, né? Sexualmente transmissíveis. Então, como a deusa do amor. E aí, as doenças venéreas são transmitidas principalmente por relações sexuais. Por isso, essas doenças eram chamadas doenças sexualmente transmissíveis, DSTs. E agora, nós falamos de infecções sexualmente transmissíveis. O nome recomendado é infecções. Você sabe citar o nome de algumas infecções sexualmente transmissíveis? E aí? AIDS, todo mundo fala de AIDS, né? Mas tem outras. Gonorreia, herpes e por aí vai. Nós vamos falar de várias nessa aula. Sabe, quem são os agentes causadores dessas infecções? Tipo, se é causado por vírus, se é causado por fungo, bactéria, protozoário? Nós vamos esclarecer.
Sabe como é possível evitá-las? Só camisinha? Às vezes tem outros métodos para evitar. Quais são os danos que elas podem causar no seu corpo? Né? Sequelas que elas podem deixar, mesmo depois de um tratamento, depois de curada, ela pode deixar alguma coisa no seu corpo, alguma marca. Né? Existe cura para elas? Será que todas têm curas? AIDS a gente sabe que não tem. Né? Como que alguém pode saber se está contaminado com uma IST? Será que obrigatoriamente tem que fazer um exame ou tem alguns sinais que a gente consegue detectar? Então, são algumas de nossas perguntas. Aí tem alguns tubos de ensaio, né, marcando aí positivo, que a gente chama de soro positivo, para HIV, vírus da hepatite, sífilis, vírus da hepatite C, vírus da hepatite B, vírus da hepatite C. Então, a gente vai falar de algumas dessas doenças que assustam muito, principalmente a AIDS, né? Porque mata, porque é uma doença complicada, né? Enfim. Então, o que são exatamente ISTs? Bom, as infecções sexualmente transmissíveis, ou ISTs, são transmitidas principalmente por contato vaginal. Principalmente, tá? Não só sexualmente transmissíveis. Vaginal, anal ou oral, de uma pessoa para outra. Podem ser causadas por vários tipos de micro-organismos. Tem pelo menos 4: vírus, bactérias, fungos e protozoários. A maioria das ISTs atinge principalmente os órgãos genitais e pode ser curada sem deixar sequelas, sem deixar nenhum dano, assim, nenhuma marca, né? Nenhum estrago, vamos dizer assim, para o resto da vida, desde que seja diagnosticada e tratada precocemente. Toda doença, né? Não só sexualmente transmissível, mas um câncer ou qualquer outra doença, se for detectada no início e fizer o tratamento, aí as chances maiores de cura, quando tem cura. Existem alguns sintomas comuns a várias ISTs, mas somente o médico poderá fazer o diagnóstico correto e propor o tratamento adequado em cada caso. Entre os sintomas mais comuns estão aparecimento de feridas, manchas e verrugas nos órgãos genitais, tanto masculinos quanto femininos, ardência ou dificuldade de urinar, muitas bactérias, vírus, o micro-organismo, ele fica bem naquela região ali, infecta bem aquela região de onde sai a urina, né, a uretra, no caso. Então, toda infecção geralmente coça, arde, né, infecciona, né, então, aí daí. Secreção, que é um corrimento, que geralmente é aquele pus amarelo de machucado, tipo aquele líquido branco, amarelado, né, que fica dentro de uma espinha, que quando você estoura sai aquela coisa nojenta, né? Então pode dar corrimento, que tem um mau cheiro desagradável, né? Coceira na vagina, no ânus ou no pênis, dependendo aí do sexo. Aí, então, por exemplo, manchas, essa aí é causada pela sífilis, nós vamos ver. Ou seja, não é nada agradável pessoa adquirir uma doença dessa. Os sintomas de algumas ISTs podem desaparecer em alguns dias, sem nenhum tratamento, dando à pessoa contaminada a falsa ideia de que está curada. Por exemplo, na sífilis, no primeiro estágio, a pessoa tem manchas na pele, depois as manchas somem. Aí a pessoa pensa, passou, mas a bactéria está reproduzindo lá no interior do sangue, né? E aí, depois vai vir um segundo estágio, quando a gente for falar da sífilis, aí vocês vão ver o que pode acontecer. Então, a herpes também vai, volta, né? A pessoa acha que curou, continua com a herpes. E, enquanto ela acha que está curada, ela pode achar que pode fazer sexo sem camisinha e vai transmitindo a doença, o micro-organismo, para outras pessoas. Também é comum as pessoas se contaminarem com algumas ISTs e os sintomas demorarem a aparecer. Por exemplo, a HIV pode demorar até 8 anos depois que a pessoa infectou para ele se manifestar, tá? Sífilis, alguns meses, enfim. Então não é tipo, hoje eu peguei a doença, amanhã eu já estou com sintoma, tá? Dependendo do tipo de micro-organismo, demora semanas, meses ou anos.
Nesses casos, se a infecção não for diagnosticada e tratada, as consequências poderão ser sérias, tanto para a própria pessoa, quanto para os seus possíveis parceiros sexuais, que correrão risco de contaminar. Né? Então, pessoas, por exemplo, são casadas, de repente passa para o parceiro, né? Enfim, então, qualquer pessoa que tem relação sexual com essa pessoa contaminada corre um sério risco também de pegar a doença. O principal motivo para que a mudança da nomenclatura DST passasse para IST foi exatamente o fato de que, quando falamos em uma doença, consideramos a existência de sintomas e sinais visíveis no organismo. Então, quando a gente fala assim, a pessoa está com pneumonia, então ela está lá tossindo, é possível ver, né, o quadro clínico da pessoa com a pneumonia. Então, quando é uma doença, você percebe os sintomas. Mas, como a gente falou aqui, em muitas ISTs, você não vê, a pessoa é assintomática. Né? Então, por isso é uma infecção. Já as infecções podem se manter assintomáticas, sem apresentar sintomas. Então, por exemplo, Covid-19 é uma infecção, né? Existem as pessoas sintomáticas também, sem apresentar sintomas por determinados períodos ou mesmo por toda a vida. Sim, existem algumas prostitutas na África que têm o HIV no sangue. Desde a década de 90, já sabe-se dessas prostitutas. Elas têm o HIV no sangue, elas são soropositivas, mas não têm nenhum sintoma, convivem com o vírus normalmente, então a vida toda, e a doença nunca manifesta. Só podendo ser detectadas por meio de exames laboratoriais. Então, às vezes a pessoa está com um micro-organismo lá, está contaminando um tanto de gente, nela a doença não manifesta, mas ela repassa a doença adiante, o que é mais perigoso, porque quando ela sabe que tem, ela pode prevenir. Quando ela acha e nem imagina que ela tem, aí é o perigo. Então, aqui tem algumas figurinhas das doenças, inclusive está lá no meu fundo digital, não sei se vocês perceberam, a mesma figura, né? AIDS, sífilis, HPV, gonorreia, cancro mole, hepatite B, entre outras. A gente vai falar das mais importantes aqui, as mais comuns, né? E também as mais sérias. É muito importante consultar o médico periodicamente, principalmente se o parceiro ou parceiro sexual contrair ou apresentar algum sintoma de IST. Então, sempre ir ao médico para ver se está tudo ok, fazer um check-up. Tem casais, por exemplo, que não fazem uso de preservativo, porque um confia no outro, né? Mas é sempre bom, vai que um pula cerca, adquire uma doença e passa para o parceiro. Uma forma eficiente recomendada para evitar contaminação por ISTs é o uso das camisinhas masculinas e femininas. Como a gente viu nos métodos contraceptivos, é o único método capaz de prevenir as ISTs. A seguir, vamos estudar algumas das doenças infecciosas, infecções sexualmente transmissíveis. Hoje, camisinha tem sabor, tem cor, né? Enfim, mas e continua sendo o único método eficaz para evitar a maioria das doenças sexualmente transmissíveis. Vamos ver esse texto aí, ó. ISTs entre os jovens do Brasil. Esse pequeno texto, está lá na página 92 do livro de vocês. Então, se vocês estiverem aí com o livro aberto, acompanhem comigo, ó. No Brasil, seguindo uma tendência que é no mundo, né, o número de jovens com infecções sexualmente transmissíveis tem aumentado ao longo dos anos. Isso ocorre principalmente devido à falta de proteção nas relações sexuais, falta de preservativos. Né? Segundo os dados do Ministério da Saúde, 56,6% dos brasileiros entre 15 e 24 anos usam camisinha com os parceiros, com os eventuais parceiros. Então, quer dizer que tem aí cerca de 44%, né, em média, 44% que não usam. Além da AIDS,
síndrome da imunodeficiência adquirida, que tem sido, nos últimos anos, alvo das principais campanhas de prevenção, a programação de outras infecções sexualmente transmissíveis entre os jovens, como sífilis, HPV, gonorreia, herpes genital e hepatite B ou C, tem preocupado muito especialistas na área de saúde. O fato de algumas dessas ISTs surgirem, serem assintomáticas, agrava mais ainda o cenário. Porque você olha visualmente uma pessoa e ela parece ser saudável, e aí você confia, eu posso ter relação sexual com aquela pessoa, porque ela tem um corpo bonito, não parece estar doente, não vi nenhuma mancha no corpo dela, nada no órgão genital, e faz a relação sexual. Mas o problema pode estar no esperma, no sangue, a bactéria, o micro-organismo circulando ali, né? Ela é soropositiva para alguma doença. Então vamos começar aí pela gonorreia. O que a gente tem para falar dessa doença? Ela é causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, conhecida também como gonococo. Então vamos falar só gonococo, esquece o nome científico, tá? E é uma das ISTs mais comuns. Os sintomas do homem aparecem logo depois dos 2 a 10 dias que ele contagiou, né, que ele se contaminou. E esses sintomas são ardência urinar, então infecção na uretra, né, e secreção purulenta que sai pela urina. Então, na hora que o homem vai urinar, ele vai sentir uma ardência, vai ser dolorido, e ele vai ter um pus saindo ali pela uretra, que é justamente a bactéria matando células, né? E muitas bactérias sendo mortas, gerando pus. Os sintomas da mulher são corrimento vaginal, com esse pus também no canal vaginal, ardência urinar, mas eles nem sempre se manifestam. Dessa maneira, a mulher contaminada pode transmitir infecção sem saber. Então, muitas vezes a mulher não tem sintoma e a bactéria está ali e aí ela pode transmitir para outros homens. Se não houver diagnóstico precoce, a infecção pode atingir as tubas uterinas da mulher e os testículos e próstata no homem, provocando esterilidade. Então, uma infecção que, se não tratada, pode deixar a mulher ou o homem estéril. O que é estéril mesmo? Não podem ter filhos. Compromete a produção de gametas, né? Então, aí, ó, a gonococcus, que é essa bolinha, né? Tem formato de bolinhas, e tá aí essa bactéria causadora da gonorreia. A mulher contaminada também pode transmitir a bactéria para o bebê, é triste até, durante o parto, o que pode provocar cegueira e até levar o recém-nascido à morte. Então, tem casos de abortos causados pelo gonococo, caso a infecção da mãe não tenha sido diagnosticada. Atualmente, olha que interessante, é obrigatória a utilização de um colírio antibiótico, né? Quando o neném nasce, a mãe morre de dó, pinga um colírio que dá a impressão que arde, o bebê chora muito, o recém-nascido chora muito, mas esse colírio, se tiver ali alguma infecção bacteriana, já salva os olhos dele e evita que ele possa vir a ter algum tipo de cegueira causada, por exemplo, por uma gonorreia. Então, olha que dó quando o bebezinho nasce aí com a gonorreia, né? Ataca a pele do bebê. E aí o colírio, que é obrigatório, hoje em dia, assim que nasce, pingar esse colírio aí para evitar a doença. A gonorreia pode ser tratada com antibióticos, é facilmente curada se for diagnosticada sempre precocemente, ou seja, sempre com antecedência, né? Se for tardia, dificilmente vai ter cura. Agora a gente vai falar de uma doença muito séria, que depois da AIDS pode ser considerada aí uma das mais perigosas e comuns também, e tem aumentado muito os casos no Brasil. A tal da sífilis. Muita gente já deve com certeza ter ouvido falar da sífilis. Uma das doenças mais feias sexualmente transmissíveis. Ela também é transmitida por uma bactéria, assim como a gonorreia, né? A bactéria é a Treponema palladium. E pode se manifestar em 3 estágios. Vamos acompanhar aqui o que acontece nos 3 estágios. Cara.
em cada estágio. Geralmente, o primeiro estágio corresponde ao aparecimento do cancro duro. O que é um cancro duro? É uma ferida, tá? Essa ferida, como o próprio nome diz, é duro, não parece uma ferida molhada, parece uma ferida com casquinha seca. Uma pequena ferida que não dói nem coça nos órgãos genitais, no pênis, no pudendo feminino. O que é pudendo feminino? Os grandes lábios, pequenos lábios, aquela parte externa da vagina, né? Vagina ou colo do útero, quando é mais séria, ou até na boca, lembrando uma espécie de afta. Essa ferida desaparece sozinha após alguns dias, sem deixar cicatriz. Aí a pessoa acha que curou, né? Alguns meses depois, se a pessoa não fizer tratamento, aparecem feridas e manchas vermelhas pelo corpo, características do segundo estágio. Essas manchas também desaparecem após algum tempo. Então, aqui, ó, no primeiro estágio, a ferida, né? E depois as manchas. Então, primeira ferida bem feia, depois essas manchinhas aí, por todo o corpo. E aí a bactéria na forma de um espiral, que é a bactéria Treponema palladium. Se a infecção não for tratada, ela evolui para o terceiro estágio, após um período sem sintomas que pode durar anos. Nesse ponto, ela afeta diversos órgãos vitais, como o cérebro e o coração. Aí no terceiro estágio é que ela geralmente mata. É o estágio raro, mas se a pessoa não tratar, quando ela estiver no primeiro e avançar para o segundo estágio, deixar chegar no terceiro estágio, aí o caso é sério. Ela provoca lesões, né, no coração, no fígado, né, em vários órgãos do corpo, levando esses órgãos à falência. Aí, por exemplo, a gente tem uma sífilis gástrica no estômago, causa feridas seríssimas, compromete todo o órgão. A sífilis pode ser tratada com antibiótico em qualquer um dos estágios e pode ser diagnosticada pelos sintomas e por exame de sangue. Hoje em dia existe até teste rápido. Fura o dedinho e detecta se tem sífilis ou não. O tratamento dói pra caramba, porque essa benzetacil aí, que muita gente toma quando está com pneumonia ou alguma doença bacteriana, dizem que nunca tomei, mas dizem que é uma das piores sensações, que a agulha é quase da grossura de um tubo de caneta. E enfia no bumbum e diz que depois você nem consegue sentar, de tanta dor que é. Então, a benzetacil é um dos antibióticos usados no tratamento da sífilis. É indicado que as relações sexuais sejam suspensas durante o tratamento, uma vez que as feridas na pele e na mucosa podem transmitir a bactéria da sífilis. Por isso que eu falei que nem sempre essas infecções sexualmente transmissíveis são só pelo sexo. Se a pessoa passar a mão numa ferida dessas daí e tiver contato com o sangue dela, na boca, né? Alguma forma da bactéria entrar no corpo da pessoa que passou a mão ali na ferida, ela se contamina também, tá? Por isso, não é recomendado a relação sexual no período que a pessoa estiver fazendo tratamento ainda. A bactéria está ativa lá no corpo. A gestante com sífilis também pode ter problemas sérios, ó. Pode sofrer aborto espontâneo e transmitir a infecção para o bebê, que pode ter cegueira ou deformidades ósseas, tadinho, né? E aí, olha que dó, gente. Criança, não gosto nem de ficar vendo essas fotos, mas criança recém-nascida cuja mãe passou a sífilis para ela. Muito triste. A sífilis, quando a criança nasce, né, com a doença, porque passou pelo cordão umbilical para o recém-nascido, é chamado sífilis congênita. Agora a gente vai mudar de micro-organismo. Vamos sair das bactérias, a gente viu gonorreia e sífilis, e vamos entrar no reino dos protozoários. Nós vamos ver uma doença chamada tricomoníase. A tricomoníase é causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis. Então a gente já imagina pelo nome científico, vaginalis, aonde que ela vai se alojar, né?
Muitas dessas não apresentam sintomas. Muitas vezes não apresentam sintomas. E por isso é bastante disseminada. Por a pessoa não sentir nada, não acha que tem, e pode fazer relação sexual sem preservativo, passando para outras pessoas. Por isso, então, a importância de fazer exames sempre, periodicamente. Na mulher, pode ocorrer um discreto corrimento, pus, né, amarelado na vagina, associado a um purido, coceira, no pudendo e na vagina, e a ardência ao urinar. Depois, se vocês tiverem curiosidade, joguem o nome dessas doenças lá no Google, vocês vão ver fotos bem horrorosas, atingindo esses micro-organismos, pegando as regiões genitais. Não são fotos agradáveis, tanto que eu não quis compartilhar com vocês aqui nos slides, tá? Mas depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ver. O homem pode apresentar uma secreção amarelada que sai pela uretra, então lá para o canalzinho por onde sai a urina, né? Geralmente pela manhã, e a ardência ao urinar. Tá aí o protozoário, né? Milhares de vezes aumentado. E aqui, então, o abrigo dele, principalmente colo do útero e canal vaginal. Por isso o nome triconomas vaginais. Candidíase, essa é uma das mais comuns. Felizmente não é grave e tem tratamento com antibiótico, com pomadas para micose. Ela é uma micose, então micose é qualquer doença causada por fungos, né? E o fungo que causa é a Candida albicans, a mesma que causa o sapinho nos lábios do recém-nascido, de crianças novinhas. Sapinho é aquela, parece um monte de afta pequenininho, é muito comum em crianças. Olha só. Os sintomas mais comuns na mulher são coceira na região do pudendo, ou seja, nos órgãos externos da mulher, corrimento vaginal de cor branca, ardor local e a urinar. Então, tem coceira, tem ardência, principalmente quando a mulher urina. É mais comum na mulher, tá? Cândida. No homem, os sintomas mais comuns são o aparecimento de pequenas manchas vermelhas, né, que coçam, e de lesões em forma de pontos no pênis, além de coceira. Então, como se fosse um monte de pintinhas vermelhas que vai aparecer no pênis. Mas não é uma verruga, igual no caso da sífilis. São pintas mesmo. O tratamento é feito com cremes vaginais, pomadas ou comprimidos orais, que são micomicidas, né, que matam os fungos, ou fungicidas, matam os fungos. Para evitar, né, a gente pode evitar o uso de roupas apertadas, principalmente jeans, ou muito quentes, com pouca aeração nos órgãos genitais externos. Ajuda a evitar que criem condições para o desenvolvimento de fungo. Vale lembrar, meninos, que o fungo ele gosta de lugares quentes, escuros e úmidos. Então, por isso que o canal vaginal ele pode ser perfeito para o surgimento de fungos. Por isso que é muito comum a candidíase em mulheres. A higiene diária com bastante água e sabão neutro, lavagem das roupas íntimas, porque passar uma roupa íntima que está contaminada com fungo e emprestar para alguém vai transmitir a doença para a pessoa, tá? Evitar, então, a troca de roupas íntimas, lavar com água quente, que ajuda a diminuir o aparecimento de novas infecções. Tá aí a Candida albicans, o fungo causador da candidíase. Herpes genital. Herpes já é causada por um outro grupo de micro-organismos. Agora a gente vai falar de vírus. Vírus são sempre piores, né? São sempre mais perigosos. Então, não é à toa que a humanidade está enfrentando um vírus aí que parou o mundo, né? Covid-19. A herpes genital, você tem herpes oral, que dá nos lábios, você tem herpes na pele, tá? Mas a gente vai falar da genital porque ela é uma IST, né? A herpes genital, assim como a herpes oral, é causada pelo mesmo vírus, o herpes simplex, vírus 1.
ou HSV1, ou herpes simplex vírus 2, HSV2, tá? Essa denominação é só por causa de mutação que esses vírus sofreram. Entre os sintomas estão ardência, coceira na glande, no pênis, na parte externa da vagina, seguida do aparecimento de pequenas bolhas agrupadas, cheia de um líquido claro. Então vai dar bolhas cheias de um líquido, né? Essas bolhas depois vêm estourar e virar feridas. Semelhante ao que ocorre com a catapora, essas pequenas bolhas secam e formam casquinhas. Esse período dura em torno de 10 dias, período no qual a pessoa poderá transmitir o vírus. O contágio se dá pelo contato com o líquido claro das feridas. Então, quando estoura as bolinhas, né, esse líquido claro é que vai passar o vírus adiante. Por isso que, na relação sexual, vai ser inevitável essas bolinhas não estourarem, né, com o atrito ali do pênis no canal vaginal. Se tiver as bolinhas da herpes genital, elas vão estourar e aí, por exemplo, se for na mulher, contamina o homem. Se for no homem, contamina a mulher. O vírus pode permanecer no corpo da pessoa contaminada por meses ou mesmo anos sem se manifestar e pode voltar a ficar ativo a qualquer momento, provocando o reaparecimento dos sintomas. Então, a pessoa não cura, o vírus fica nela e vira e mexe, ele volta. Quando a pessoa está estressada, por exemplo, ele pode se manifestar, enfim. Tá aí o vírus herpes simplex, né? Uma fotografia dele. Olha as bolhas, né? As bolhas aí na região genital, tá? Depois elas estouram, secam e dão essa casquinha aí, ó, tá? Então é bem feio, né? Um órgão genital com essa aparência aí, cheia de bolhas e feridas. Alguns fatores que colaboram para a manifestação do vírus são exposição ao sol, estresse, uso de determinados medicamentos ou qualquer fator que possa reduzir a capacidade de defesa do organismo, que baixa a imunidade, né? Então, qualquer fator que baixe a sua imunidade pode fazer o vírus aparecer. Os tratamentos usuais costumam reduzir os sintomas e a transmissão do vírus, pois também reduzem a duração da crise, mas não a cura total da doença. Você não consegue eliminar o vírus do seu corpo, não. Você pode fazer ele parar de manifestar, parar de reproduzir. Aí a localização onde eles vão afetar, se é genital, herpes genital, então é os órgãos genitais. Pode-se usar, por exemplo, pomadas como aciclovir, né, para bloquear o vírus, ou então comprimidos, xaropes também, o mesmo medicamento, ou na forma de pomada ou na forma oral e oral. E aí, meninos, nós terminamos essas doenças, né? Mais uma próxima aula, não deu tempo de falar de todas, são muitas, como vocês viram, nós vamos dar destaque e ênfase à doença que mais assusta em termos de ISTs. E vocês já imaginam que é qual? A síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Que assusta muito, principalmente o continente africano. A gente vai falar um pouco da história, como surgiu a doença, os modos de contaminação, mitos, verdades, como se pega, né? Teste do HIV, como que ele é feito, e o tratamento da doença. Então, aguardo vocês na próxima aula nossa, que vai ser numa segunda-feira, né, meninos? E por essa semana, a gente vai ficando aqui, tá? Se pintar dúvida, assistam de novo, revejam a aula. E é isso aí, eu fico com vocês até a próxima segunda-feira. Um grande abraço, saudade, cuidem-se sempre.